Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Tô empunhando o microfone da Super Rádio Tupi hoje porque a Tupi está completando 88 anos de serviços prestados, morando no coração dos ouvintes do Rio e de todo o Brasil. E também quero fazer esta homenagem à Super Rádio do Brasil. Além de empunhar este microfone com esta canopla, quero também trazer um jornalista lá do extremo sul do Brasil, já fronteira com o Uruguai, né? Lá de Bagé, o jornalista Nando Farinha, para falar um pouquinho da Tupi no coração dele e para falar também do futebol gaúcho, de alguns grandes jogadores que saíram de Bagé, como o nosso querido, né, Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o Branco, entre outros também, tá? Mas antes quero falar do Vasco da Gama, mas antes peço para você dar aquele joinha pra gente, se inscrever no nosso canal, nas nossas redes sociais, os endereços estão passando aí. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Wellington Campos FC, esse vermelhinho que está aqui embaixo não paga rigorosamente nada, e o joinha para fortalecer o nosso trabalho junto ao YouTube, para que ele possa espalhar. Eu vou trazer os relacionados do Vasco, a provável equipe vascaína, vou trazer também meu amigo Adilson Martins lá da Rádio Itatiaia para falar sobre o América. Tudo isso depois da vinheta. Então vamos lá, meu ídolo, aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Olha, quero então trazer os relacionados do Vasco da Gama para o jogo contra o América, um jogo importantíssimo, uma vitória do Vasco, ele sai da zona de rebaixamento e repensa o Campeonato Brasileiro para buscar aí voos mais altos, uma competição internacional. Os goleiros Léo Jardim e Ivan, os laterais Puma Rodrigues, Lucas Piton e Paulo Henrique, os zagueiros Gary Medel, Maicon, Léo e Zé Vitor, os meias, né, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Dimitri Payet, Marlon Gomes, Alex Teixeira, Matheus Carvalho, Jair e Serginho. Os atacantes Rossi, Gabriel Peck, o Verrete, Sebastião Ferreira e o Figueiredo, que volta a ser relacionado na equipe do Vasco da Gama. Fora estão o Robson, com uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, o Capasso com dores na região lombar, o Eric Marcos e o Gabriel Dias entregues ao departamento médico, fazendo aquela transição para a preparação física e o campo de jogo. E o Luca Orediano, argentino, por opção do técnico Ramon Dias, não foi relacionado para essa partida. O provável time do Vasco da Gama, contando então com Léo Jardim, Puma Rodrigues, o Medel, Léo e mais o Lucas Piton. No meio campo, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Dimitri Payet. Na frente, Rossi e o Pablo Verrete. A tendência é que seja a mesma equipe que goleou o Curitiba por 5-1. Vai ser um jogo difícil? Vai ser um jogo difícil, sim. Deixa eu trazer meu companheiro de rádio Itatiaia, o Adilson Martins, para falar a respeito desse América. Alô, meu ídolo! Olá, Wellington, um abraço para você e para quem acompanha o seu canal. Estou chegando com informações do América para o jogo desta segunda-feira contra a equipe do Vasco da Gama. E o técnico Fabian Bustos, ele ganha opções. Vamos ver se estas opções estarão entre os relacionados. O América aqui, Wellington, ele tem uma mania, podemos dizer assim, e uma rotina de somente soltar a lista dos relacionados 4 horas antes da partida. Então teremos a lista dos relacionados somente por volta de 4 da tarde desta segunda-feira. O jogo contra o Vasco, 8 da noite desta segunda-feira. Marlon, Javier Mendes, Wellington Paulista, Paulinho Boia, estes jogadores estão à disposição do treinador para o jogo desta segunda-feira. Danilo Avelar cumpre mais um jogo de suspensão. E o atacante Everaldo, que levou o 3º cartão amarelo, esses jogadores estão de fora do jogo contra o Vasco. O treinador, depois da derrota para o Bragantino, treinou muito durante a semana.
porque o Vasco está subindo de produção no Campeonato Brasileiro e uma vitória será muito bem-vinda nesta segunda-feira. Eu tenho dito nos meus boletins que o América vai ter aí 15 decisões até o final da temporada. Os 15 últimos jogos do América no Campeonato Brasileiro de 2023. Serão 7 jogos como mandante e 8 jogos como visitante. O América que, como visitante, ainda não venceu ninguém. E as 4 vitórias que tem no Brasileiro foram no Independência contra a equipe do São Paulo, do Santos, do Fortaleza e também da equipe do Corinthians. Para o jogo desta segunda-feira, acredito que ele deva manter o mesmo esquema com 3 zagueiros. Se o Marlon estiver relacionado, de repente, o Marlon podendo voltar à lateral esquerda. Jogador que fez a última partida contra o São Paulo. Teve uma lesão muscular e voltou a treinar normalmente esta semana. Então, daqui a pouquinho a gente vai esboçar um provável América. No gol, o técnico Fabian Bustos poderá promover aí a estreia do goleiro Washington Aguirre, uruguaio. Estava no Querétaro do México, fez a última partida no dia 19 de setembro de 2022 contra o León. Então vamos com provável América, Matheus Cavicchioli ou Aguirre. A linha de 3 zagueiros, Maidana, Ricardo Silva e Éder. Pela direita, Rodriguinho. Pela esquerda, o jogador Marlon. No meio-campo, Breno Juninho Martinez. No ataque, Felipe Azevedo e o jogador Mastriani. Bem, ídolo, são estas as informações do América, direto aqui de Belo Horizonte. Um abraço, ídolo! Aí então, meu amigo Adilson Martins, falando deste provável time do América para pegar o Vasco, 8 da noite, no estádio do Independência. É um estádio muito bacana, já estive lá algumas vezes, o América tem uma boa equipe e o Vasco, tudo indica, vai ter dificuldades nessa partida de hoje. Mas vamos aguardar e esperar um grande futebol. Bem, eu falei dos 88 anos da Super Rádio Tupi e tenho aqui o jornalista Nando Farinha, lá de Bagé, amigo de um brilhante advogado, o doutor Emídio Júnior. Eu tive o prazer de conhecê-lo há muitos anos, é meu amigo. Sempre que vai ao Uruguai traz aquele doce de leite maravilhoso. Alô, doutor Emídio, valeu, obrigado pelo seu carinho de sempre. E está atrás de um ingresso aí para ver Fluminense e Internacional na quarta-feira. Tá feia a coisa, não tem ingresso nem para remédio, né? Tá todo mundo buscando esses ingressos aí. Mas, Nando Farinha, escolhi você para fazer uma homenagem à Super Rádio Tupi e para falar de grandes jogadores que saíram de Bagé para o futebol brasileiro, o futebol mundial. Me ajuda nessa missão. Olá, amigo Wellington Campos, meu ídolo. Pô, essa máxima é sua, né? Espetacular, cara, tá falando com você aí, com todos os amigos da poderosa Tupi. Cara, sabe que eu quando criança, sabe, eu moro aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, estamos aqui na divisa com o país hermano, com o Uruguai. Eu levo 30 minutos e já estou dentro do Uruguai, amigo Hélio. E eu quando criança, para vocês terem uma noção, uma ideia do poder do sinal da Tupi. Nós estamos a 2.000 quilômetros, né, de distância, e eu criança, eu guri, na propriedade rural do meu pai, eu quando ficava lá fora, como a gente diz aqui, na campanha, né, à noite, nós escutávamos a Tupi, o programa A Maré Mansa pela Tupi. Cara, isso eu tinha 8, 9, 10 anos de idade. E isso é muito vivo na minha memória. Isso é maravilhoso. Cara, vamos falar um pouco aí de futebol, falar dos craques de Bagé, que saíram daqui da dupla Baguá, do Bagé, do Guarani, né? Essa ligação que a gente tem com o Rio de Janeiro, com São Paulo, né? Lógico, aqui com a dupla Grenal, estamos aqui a 380 quilômetros de Porto Alegre, mas como é bacana, né? E como a dupla Baguá
mandou gente para longe, e bajenses ilustres que fizeram muito sucesso no futebol. Pô, Tupanzinho, né, o grande Tupanzinho, craque de bola, jogou pelo Grêmio, né, jogou no Palmeiras, fez o seu nome, a sua marca muito forte pelo Brasil. Craque Tupanzinho, aqui de Bagé. Também, que infelizmente nos deixou agora há pouco, né, maravilhoso, tive o prazer de conviver com ele. Cheguei a jogar, rapaz, eu brincava no gol, joguei aqui no Bagé, nos juniores do Bagé, o Wellington Campos. E fui até o profissional, mas aí fiquei na reserva só, e depois minha carreira acabou, né? Aí resolvi ir para o colégio, como a gente diz, né? Porque não ia chegar muito longe, não. Mas depois, eu jovem ali, com 17, 18 anos, no clube aqui de piscina, no verão, tínhamos um torneio de futebol 7, e eu joguei no gol, e quem eu tive a felicidade, a honra de jogar do lado? Saulzinho, cara. Saulzinho, craque do Vasco da Gama. Coisa mais linda. Eu já tive o prazer de ir até São Januário, né? E tem o nome do Saulzinho, tem foto do Saulzinho. Cara, Saulzinho, querido, amado, né? Uma pessoa encantadora, maravilhosa, e era craque de bola, grande Saulzinho. Outro nome também forte, Darcy Menezes, rapaz. Darcy Menezes, que jogou no Cruzeiro e que chegou a ser campeão da Libertadores lá em 76, jogava muito também, Darcy Menezes. Um outro zagueiro que tivemos, o Vicente, que jogou pelo Grêmio, jogou no Santos e depois jogou também pelo Curitiba, né? O Vicente jogou no Grêmio, no Santos e no Curitiba. Foi treinador do Bagé também aqui, grande, saudoso Vicente. E também me lembro do querido, também saudoso, Paulo Sérgio Brasil, né, que jogou no Grêmio e jogou no Corinthians. Grande Paulo Sérgio. Cara, nomes aí importantes no cenário nacional do futebol. Lembrando um pouco mais para trás, de Jair, o Bejeja, rapaz, jogava demais, grande Bejeja, que jogou no América, né, no Rio de Janeiro, aí no Rio Grande, América daquela época, pô, e o Bejeja jogou com o Edu, craque Edu, irmão do gênio, do Galinho de Quintino, irmão do Zico, e o Edu jogava muito, cara, e do lado dele, Bejeja, rapaz, que jogou pelo América do Rio de Janeiro. Muito legal. O Wellington Campos, também eu não posso deixar de falar, tá louco? Calvé, como diz meu amigo Galvão Bueno. Agora depois eu vou falar no Galvão. Galvão é quase bajense hoje, né, Wellington Campos? E meu amigo há 17 anos. O Calvé jogou no Grêmio e foi bicampeão da Libertadores e ganhou um Mundial com o Santos, rapaz. O Calvé. Esses todos saíram daqui, do Guarani, do Bagé, né? Do amarelo e preto e do vermelho e branco. Que clássico é esse, hein? Baguá. Até hoje essa rivalidade louca que tem do preto e amarelo contra o vermelho e branco. Os craques todos aí que a gente tá falando e mais outros que vou falar, que saíram aqui da minha amada Bagé. Grande Calvé. Depois, já mais para cá, mais recente, anos 80 e foi até os anos 90, Luiz Fernando Rosa Flores. Jogava muito. Né? Luiz Fernando saiu jovem aqui do Guarani, saiu cedinho, foi pro Atlético de Carazinho, depois foi pro Inter de Santa Maria, Caxias, e aí estourou no Internacional com o querido e saudoso Enio Andrade, que era um monstro sagrado, sabia demais. Luiz Fernando Rosa Flores, que até hoje diz, o meu mestre, Enio Andrade. Pô, Luiz Fernando depois foi pro Cruzeiro, o Enio Andrade levou o Luiz Fernando pro Cruzeiro, depois o Luiz jogou também na Europa, jogou lá em Portugal, e hoje
trabalha com o Anderson Moreira, esse cara que é extraordinário, hein? Valeu, meu querido jornalista Nando Farinha, contando essas histórias sensacionais aí, né? E falando de nomes importantíssimos do futebol gaúcho, do futebol de Bagé, que brilharam. De vez em quando eu quero trazer alguém de outros estados para falar um pouco do futebol, né? Da sua cidade, do futebol local, porque nós precisamos ter mais histórias de futebol também, como a Super Rádio Tupi, que está fazendo 88 anos nesse 25 de setembro e escreve a história do Rio de Janeiro e do Brasil também. Forte abraço, fiquem com Deus, nos siga nas redes sociais e não deixe de acompanhar o canal Wellington Campos FC. Um abraço!